Evangelho do Senhor Jesus, segundo o Evangelho, depois de Mateus, muito conhecido, e a palavra que nós iremos meditar também, muito conhecido, louvado seja Deus, a parábola da semente, louvado seja Deus, a partir do versículo 26, Evangelho de Marcos, capítulo 4, glória a Deus. Quero refletir com os irmãos nessa noite a confiança em Deus e a paciência, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Está escrito assim na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, que segundo escreveu Marcos do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor, capítulo 4, verso 26 até o 29. O título da epífraga da leitura diz assim: a parábola da semente. Está escrito assim no versículo 26: e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, dá-lhe logo a foice, para que esta chegada, porque está chegada a ceifa, louvado seja Deus. Diga assim: graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça mais uma vez para, juntamente com teu corpo, a tua noiva, o teu povo, meditar na tua palavra, aprender, pois sabemos que é do Senhor que vem todo ensinamento frutífico, pois é o Senhor quem faz crescer a semente que é plantada em nosso solo, louvado seja Deus. Então, meu Deus, eu te peço que nós, como igreja, eu, nessa noite, como ministro da tua palavra, que o Senhor nos dê condição, sabedoria, para assim estar meditando para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Aqueles que crêem, digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Tome seus assentos, glória a Deus. Essa é uma passagem do Senhor Jesus, muito conhecida. Ela tem uma semelhança, né, com a parábola do semeador. Quando nós lemos o contexto inicial desse capítulo 4 de Marcos, nós vemos que essa palavra da semente, ela tem algo semelhante à parábola do semeador. Só que a parábola do semeador é 100% dependente de nós humanos, pois necessita que eu e que você receba a semente no coração da palavra e assim pôr em prática. E a parábola da semente, que é o crescimento do reino de Deus, é totalmente dependente do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, é preciso a gente, em alguns momentos das nossas vidas, exercer a fé, para assim
aplicar tudo aqueles ensinamentos que a palavra nos oferece, louvado seja Deus. E aqui Jesus, o texto inicial do contexto que eu falei para vocês, da parábola do semeador, se vocês forem ler, como todos já conhecem, sabemos que Jesus estava no mar, ensinando uma grande multidão. E dentro desse contexto, dessa parábola da semente, com certeza Jesus seguia também ensinamento dentro do barco, ensinando o seu discípulo e aquela multidão, pois ele enfatiza que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. É comum, ou é possível, eu descrever como é o nascimento, ou seja, como é que se faz um plantio de uma fruta, de uma árvore, louvado seja Deus. Todos sabemos que esse tipo de plantio, que é o grão da espiga, que Jesus aqui enfatiza, usa a natureza para enfatizar, para ilustrar, dizendo, o grão de uma espiga de milho, para nascer um pé, é óbvio que é necessário plantar no solo um caroço, o grão, que aqui a gente chama caroço de milho. E como ela vai germinar e nascer, cientificamente alguém até explica, mas na totalidade apenas quem pode explicar o crescimento de uma vida é o dono da vida, que é Deus, louvado seja Deus. Assim é o crescimento do reino de Deus, Nós, como igreja, apenas incumbimos de falar, de pregar, de dizer as boas novas de Deus, mas o Espírito é quem dá o crescimento na semente que nós, como igreja, plantamos, louvado seja Deus. Nós não temos nenhum poder de persuasão para persuadir uma pessoa à mudança, mas sim alguém que é regenerada, nascido de novo em Cristo, pelo Evangelho do Senhor Jesus, com a mente de Deus, ele consegue entender o crescimento do reino, pois Jesus, ele diz que o reino é igual ao homem que lança, e ele vai e diz, e dorme-se e levanta, de noite ou de dia, e a semente brota-se e cresce, não sabendo ele como, louvado seja Deus. A gente, como eu falei que eu tenho que ter a fé, ia falar de fé e de paciência nessa noite, para que assim se cumpra na minha vida e na sua vida as promessas que o Senhor nos prometeu, louvado seja Deus. O escritor dos Hebreus, irmão, no capítulo 10 e no versículo, abra aí no capítulo 10 de Hebreu para nós meditar nessa palavra. Louvado seja Deus, que eu não estou bem lembrado se é 26 ou é 36, 10, 26 ou é 36, louvado seja Deus, glória a Deus. 10:36, louvado seja Deus. Olha o que o escritor diz a respeito da paciência, que aqui nessa parábola, quem semeia necessita de fé,
para que assim se cumpra na minha vida e na sua vida. O escritor diz: porque necessitais de paciência, para que depois que haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Louvado seja Deus. Então, irmão, é preciso ter paciência e fé para se cumprir na minha vida e na sua vida o que for dito da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Então o escritor Marcos escreve a parábola que Jesus fala a respeito dessa parábola da semente, porque o agricultor ou a agricultora, quem já foi da roça ou quem já plantou, ele trabalha com as suas expectativas em alta. Ele jamais vai dizer que ele vai plantar uma semente e ele espera que ela não nasça. Louvado seja Deus. Ninguém que planta algo, irmão, planta só por acaso. Eu vou plantar porque eu acho bom trabalhar, mas sim porque confia e tem experiências com as suas outras jornadas de inverno. Aqui para nós, na nossa região, é comum se plantar no inverno. Em alguns cantos se planta irrigações, né? Aqueles grandes pivôs, como aqui na Chapada do Apudi, tem grandes plantações, e assim, quem anda muito igual eu, também vê grandes plantações, né? Mas o agricultor que plantou aquela semente, ele plantou confiando que Deus, que é quem dá a vida, o crescimento, iria lhe dar êxito, lhe dar vitória naquilo que ele trabalhou, labutou. Louvado seja Deus. E assim, irmão, é na minha vida e na sua vida também. Aquilo que você tem buscado em Deus, tem trabalhado para alcançar aqueles objetivos da minha vida e da sua vida, no tempo certo, o dono da seara, o dono da vida, o autor e consumador da vida, o Senhor Jesus Cristo, vai fazer germinar, crescer e brotar e nascer e dar fruto daquilo que você tem buscado no Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmão, é necessário ter fé e paciência para que se cumpra na minha vida e na sua vida as promessas de Deus. Louvado seja Deus. Nem sempre, irmão, é instantâneo. Às vezes Deus ele age na hora que eu falo, oro, Deus age. Mas às vezes necessita de fé, trabalhar a fé e confiar, como o agricultor lança a semente no solo, pois o crescimento, a responsabilidade de dar vida, de crescimento, é o próprio Deus, pois ninguém tem essa capacidade. A mulher, ela tem a capacidade de gerar, pois Deus deu essa dádiva, esse presente maravilhoso, mas ela apenas é um canal para que assim se cumpra as promessas de Deus para a humanidade. Mas quem cresce, quem faz crescer, é engraçado, irmão, o corpo humano. A gente nasce, vai crescendo, o seu corpo cresce, seus órgãos vai crescendo, ninguém sente doer, ninguém sente nada. O trabalhar de Deus é assim. Quando nós plantamos algo que nós estamos esperando, passa-se os dias, Deus vai trabalhando para que nasça aquele projeto que você tanto almeja na sua vida. Louvado seja Deus. Então, necessita de fé e paciência para se cumprir as promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Essa parábola,
ela está falando do reino de Deus. Eu que estou transmitindo para os irmãos nessa noite, nessa perspectiva, que nós necessitamos de fé e paciência para se cumprir na minha vida e na sua vida. Pois o reino de Deus, irmão, é totalmente responsabilidade do crescimento, é responsabilidade totalmente de Deus. Nós apenas somos instrumentos usados para pregar, para falar. Paulo, ele explica isso muito bem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, e versos 5, 6 e 7, que ele fala dos irmãos que estavam em uma contenda, dizendo, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Ceifa. E Paulo, com o entendimento de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, ele fala que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, o reino de Deus, o crescimento é 100% o dono da vida, o dono da minha vida e o dono da sua vida, quem faz crescer, louvado seja Deus. Apenas nós, como igreja, temos esse direito dado por Jesus de anunciar que Ele é o único caminho que conduz o homem à eternidade, louvado seja Deus. Mas quem faz a obra de transformação e regeneração é o próprio Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Porque às vezes, irmão, nós queremos mudar alguém, queremos converter alguém, mas o nosso papel é apenas falar, plantar a semente, e a boa semente, irmão, e esperar que o Espírito conduza aquela semente, para que assim venha nascer aquilo que você pregou, que você falou, que você anunciou como reino de Deus, louvado seja Deus. O crescimento, irmão, é total responsabilidade de Deus. E às vezes, por isso que eu falo que necessita paciência, porque muitas vezes nós falamos para alguém da família ou amigo e não vemos resultado e desistimos da primeira tentativa, da segunda ou da terceira. Mas quem transforma, quem converte, quem convence e converte e regenera é o Espírito de Deus, louvado seja Deus. Você está aqui hoje porque alguém pregou essa palavra e o Espírito trabalhou, e aquela semente que foi plantada, um dia que foi anunciada e foi regada por o Espírito, e ali brotou a semente que foi plantada no seu solo, louvado seja Deus, porque o Espírito é quem tem esse poder de mudar a minha vida e a sua vida, louvado seja Deus. Então, é necessário fé e paciência para entender isso que Jesus explica do reino de Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, não desista de falar, de dizer que Jesus é bom e que Ele é o único mediador, o único caminho que leva o homem a Deus é Ele, louvado seja Deus, o autor e consumador da fé. Diga assim: Jesus, louvado seja Deus. Esse é Ele o responsável para trabalhar e para fazer nascer essa semente do reino de Deus
fez nascer no meu coração, no seu, e fará naqueles que nós assim anunciar as boas novas de Deus. Louvado seja Deus. Não tenha medo, irmão. Não tenha vergonha. Tenha fé e perseverança, pois o escritor, como foi escrito, lido hoje, é necessário, necessita paciência para fazer a vontade de Deus, para se cumprir as promessas na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Tenha fé, confiança que no momento oportuno irá acontecer na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Deus é fiel e Ele cumpre com aqueles que se comprometem com a tua palavra, pois aqueles que têm compromisso em buscar, em aprender, Deus, Ele se responsabiliza pela minha vida e pela sua vida. Pode crer, tenha fé, pois Ele está no controle, trabalhando para se cumprir tudo aquilo que você tem pedido em oração pela sua casa, pela sua mudança, pela sua transformação, pela sua família, pela salvação de todos. Continue no propósito, na posição de servo, pois o Espírito está trabalhando, irmão. Creia nisso, pois é Ele quem faz brotar tudo aquilo que é plantado como semente no nosso solo. Louvado seja Deus. Então, muitas vezes nós se estribamos, se apoiamos nos nossos próprios entendimentos, na nossa própria imaginação, e às vezes desfaz o que o escritor sagrado Salomão diz em Provérbio 3:5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe nos seus próprios entendimentos. Ou seja, confie em Deus de todo o seu entendimento, de todo o coração, e não se apoie no que você é, no que você sabe, mas confie em Deus, se apoie nele, confie, se apoie, se estribar, se apoiar, é ter um apoio. O apoio verdadeiro que eu e que você tem é do nosso advogado fiel. Ele não perde nenhuma causa, irmão. É juiz que julga todas as causas e advogado da minha vida e da sua vida. Se estribe nele, se apoie nele, confie nele, pois ele irá cumprir na sua vida o que ele tem dito e prometido. Louvado seja Deus. Paulo diz que se ele não cumprir aqui em terra todas as promessas, mas no porvir se cumprirá na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, entender o crescimento do reino, pois Jesus, ele fala essa parábola porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na sua espiga. Louvado seja Deus. Quem já plantou aqui alguma vez um pé de milho? Louvado seja Deus. Irmão, é maravilhoso você plantar uma semente e acompanhar o crescimento dela. Louvado seja Deus. Vai brotando, fica verdinho, cresce, né? Cria os ramos. E ali, irmão, tudo é um processo de Deus na vida da planta e na nossa vida. Louvado seja Deus. Assim é nós nascemos bebezinho, crescemos, chegamos à fase adulto e damos nossos frutos. E assim Deus faz
de um grão que é plantado, em um pé que nasce um pé de milho, assim como todos conhecem, várias espigas, 5, 6 espigas, e nelas tem vários grãos que não dá nem para dizer. Cientificamente, se a gente for estudar, a gente pode até dizer, mas dizer como é o crescimento natural da vida de um pé de milho, só o dono da vida pode explicar. Louvado seja Deus. Por isso que é necessário, irmão, ter fé, para que assim como o agricultor lança a semente na terra, e ele confia no dono da vida, que ele irá mandar água para assim aguar, né, que nós chamamos aqui, regar, e assim a planta nasça e cresça e reproduza e dê frutos para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Assim é a nossa vida espiritual. Deus, ele fez nós nascer do Evangelho, para que assim nós, no mundo espiritual, enxertado na oliveira verdadeira, que é Cristo, Deus, fruto de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós, imperfeitos, estamos enxertados na verdadeira árvore, que é Jesus Cristo, que é a verdadeira oliveira. Pois nós, como gentil, Paulo diz isso, escreve isso lá em Romanos capítulo 11, ele explica sobre Israel e sobre nós. Israel que era para receber Cristo, mas nós, como gregos, né, como gentios, pois nós não somos judeus, fomos iluminados pelo Espírito para essa semente que foi plantada do Evangelho em nossos corações. O Espírito fez brotar, está trabalhando na minha vida e na sua vida, para que assim nós sejamos pessoas comuns, mas com a mente de Cristo, renovada, regenerada pelo Espírito, transformada, pessoa que nasceu de novo, pois só a regeneração de Cristo faz o homem ter a mente que nós temos hoje. Louvado seja Deus. Outrora, nossa mente, antes, eu há 15 anos atrás, não tinha o entendimento do dono da vida que eu tenho hoje. Louvado seja Deus. E assim Deus está trabalhando, irmão, crescendo o meu conhecimento, e assim é a sua vida também. Louvado seja Deus. Todo dia Deus está renovando algo de conhecimento, pois a medida de conhecimento, de crescimento, nunca enche. Louvado seja Deus. Pois Deus, Ele tem para dar a você e a eu, pois Ele é dono de tudo, toda a ciência, toda a biologia, toda física, química. Deus, Ele conhece tudo, está no controle de tudo, pois Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, como mantimento, como provisão, pois Ele é quem é Senhor de nossas vidas, e como Senhor, Ele é provedor, irmão. Ninguém é Senhor sem ser provedor. Por isso que a Bíblia diz que há um só Deus e só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, pois Ele é quem media diante de Deus a minha vida e a sua vida, apresentando as minhas causas e as suas causas, pois a Bíblia diz que Ele está à destra, está à direita, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Louvado seja Deus. Então, essa parábola da semente do reino de Deus se resume nisso. Quem cresce, quem dá crescimento na obra de Deus, na igreja, é o próprio Deus. Louvado seja Deus. Nós apenas somos
responsável como igreja de plantar a semente que foi um dia germinada em nosso solo, que se chama coração. Louvado seja Deus. E o coração, ele está localizado na mente do homem e da mulher, para assim dar lugar a Deus para a transformação dias após dias, pois é Ele quem dá o crescimento, a semente que foi plantado. Amém, irmão? Esse texto que o Espírito me inspirou nessa noite para estar partilhando com os irmãos, a ter fé e paciência e esperança, pois assim como explica o versículo de número 29, e quando já fruto se mostra, dá-te logo a força para que chegue, porque está chegada a hora. Ou seja, Deus é quem sabe o dia e a hora de colher o fruto na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmão, não vamos ficar preocupados com o dia da manhã, o que vai acontecer, pois é Ele quem sabe o que vai fazer na nossa vida amanhã, depois, pois Ele não muda, irmão. A carta dos Hebreus, no capítulo 8, diz, louvado seja Deus, capítulo de número 13, versículo 8, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja Deus. Então, irmão, Ele está no controle de tudo para fazer se cumprir na minha vida e na sua vida. Tenha fé e paciência, pois Ele está trabalhando. Diga assim: graças a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Louvado seja Deus, pois Ele cumprirá na sua vida. Amém? Louvado seja Deus.